Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Naquele tempo, Jesus contou aos discípulos uma parábola para mostrar-lhes a necessidade de rezar sempre e nunca desistir, dizendo: Numa cidade havia um juiz que não temia a Deus e não respeitava homem algum. Na mesma cidade havia uma viúva que vinha à procura do juiz pedindo: Faze-me justiça contra o meu adversário. Durante muito tempo o juiz se recusou. Por fim, ele pensou: Eu não temo a Deus e não respeito homem algum, mas esta viúva já me está aborrecendo. Vou fazer-lhe justiça para que ela não venha agredir-me. E o Senhor acrescentou: Escutai o que diz este juiz injusto. E Deus não fará justiça aos seus escolhidos, que dia e noite gritam por ele? Será que vai fazê-los esperar? Eu vos digo que Deus lhes fará justiça bem depressa. Mas o Filho do Homem, quando vier, será que ainda vai encontrar fé sobre a terra? Palavra da salvação. No Evangelho de hoje, Jesus ele conta uma parábola aos seus discípulos para mostrar a necessidade de rezar sempre. Ou seja, rezar sempre significa permanecer perseverantes naquilo que é o diálogo com Deus. Porque a perseverança no diálogo com Deus nos leva cada vez mais a uma intimidade com Ele. Porque o rezar sempre é esse manter o contato diário com o próprio Deus. É estar sempre em diálogo. Porque quanto mais nós crescemos no diálogo, crescemos na intimidade. Quanto mais nós crescemos na intimidade, nós vamos aprendendo também a ser mais dóceis à vontade de Deus. E principalmente, começamos a aprender a ser mais dóceis àquilo que Deus está realizando em nosso meio. Porque aí nós conseguimos perceber a ação de Deus e o quanto Deus está preparando a nossa vida e as circunstâncias para que aquela graça que tanto nós precisamos, necessitamos, seja alcançada em nossa vida. E essas coisas são bem essenciais para que possamos, dia após dia, tornar-nos capazes de corresponder à vontade de Deus. E principalmente ter esse passo de amadurecimento na nossa fé. Jesus conta essa parábola onde essa viúva ela fica insistindo com o juiz injusto para que ele possa fazer justiça contra o seu adversário. Esse homem, de tanto essa mulher insistir, ele decide fazer justiça. E Jesus ele vai dizer: se esse homem justo ele faz a justiça, que dirá Deus, que é a justiça, o justo, não fará justiça aos seus escolhidos. Nós que estamos na sua presença, que caminhamos os seus caminhos, que adentramos nesse contato diário com Ele, precisamos ter esta grande docilidade para sermos capazes de realmente abrir-nos a esta realidade de convívio com Ele mesmo, porque assim nós entenderemos a obra que Ele está realizando na nossa vida, porque nós podemos pedir alguma coisa, mas essa coisa ela só será recebida quando nós verdadeiramente nos tornarmos capazes de perceber aquilo que Deus está fazendo como preparação para o recebimento da graça. Por isso que no final do Evangelho, Jesus ele vai ali fazer uma pergunta e vai dizer: mas o Filho do Homem, quando vier, será que ainda vai encontrar fé sobre a terra? Essa pergunta é fundamental à nossa vida, porque a nossa fé ela precisa estar fundamentada na confiança em Jesus Cristo. A nossa fé
está fundamentada naquilo que é a união das naturezas humana e divina de Cristo, porque nós seguimos um homem que não é um homem qualquer, nós seguimos um homem Deus. E se tomamos a consciência de que nós seguimos um homem Deus, nós precisamos cada vez mais nos abrir a essa confiança, àquele que pode realizar todas as coisas em nossa vida. Nós não seguimos uma religião qualquer, nós seguimos uma religião que o próprio Deus veio a esta terra para nos indicar o caminho de salvação. E por isso que nós seguimos a Jesus Cristo. Por isso que quando Jesus faz essa pergunta fundamental no Evangelho de hoje, ele está nos chamando a atenção sobre esse caminho de amadurecimento. Porque a fé, quando ela não é amadurecida, ela pode ser corrompida pelo mundo, pelas tentações do demônio ou até pelas desordens da nossa carne. E aí nós começamos a desistir, começamos a abandonar o caminho e tirar o foco da meta final. Mas quando nós vamos tendo como foco sempre Jesus Cristo, a nossa meta final, aquele que é o fundamento da nossa fé, nós damos passos de crescimento. E esses passos de crescimento vão fazendo com que a nossa fé se transforme em esperança e transborde da nossa vida com gestos de caridade. Assim, nós conseguimos realmente conservar a nossa fé em Jesus Cristo, porque nós conseguimos conservar a nossa fé em Jesus Cristo na medida em que nós acreditamos e esperamos aquilo que Ele anuncia como fim último da nossa vida, que é o reino dos céus. E nós começamos a praticar a sua vida aqui nesta terra. E é dessa forma que a obra de Deus vai sendo realizada. É dessa forma que o diálogo com Deus vai sendo cada vez mais perseverante. É dessa forma que nós vamos adentrando nesse grande mistério de rezar, de dialogar com Deus e realmente perceber a vontade de Deus e a obra que Ele está realizando na nossa vida. Mas tudo isso depende do amadurecimento da nossa fé, porque uma fé imatura é uma fé sempre dada àquilo que são os sentimentalismos e não aquilo que é a verdadeira experiência com Jesus Cristo, verdadeiro Deus, verdadeiro homem, que se dá a cada um de nós pela palavra, pela Eucaristia, pela Igreja, pela comunhão fraterna. Enquanto nós não amadurecermos a nossa fé, não conseguiremos perceber a presença de Cristo na nossa vida e não conseguiremos perceber a obra que Deus está realizando em nós para que nós possamos receber a grande graça que é a salvação, o reino dos céus, o fim último da nossa vida. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.